Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua, nós vamos chamar esse vídeo de coronavírus, discernindo profeticamente. Vocês sabem que o nosso perfil aqui não é de soltar logo uma notícia, fazer um comentário sobre esses assuntos mais relevantes. Nós procuramos ouvir, ver vídeo de pessoas que conhecem mais que nós, orarmos, discernimos, ouvimos sonhos, ouvimos a opinião de pessoas espirituais, de profetas que são do nosso círculo, de pessoas, enfim, que contribuem direto ou indiretamente com o canal. Então, você sabe que sempre nós vamos ter uma margem de atraso, não é? De atraso na compreensão e no discernimento das notícias. Mas tem um pensador cristão que diz que um cristão de joelhos vê mais do que um ímpio de pé. Então eu não tenho muito essa pressão sobre fazer os vídeos para me colocar como uma pessoa na atualidade. Eu procuro esperar em Deus. E o que é que nós podemos discernir assertivamente sobre o coronavírus? Poderia sugerir um novo tema para esse vídeo: coronavírus, nem tanto, nem tão pouco. Por quê? Porque a nossa tendência, irmãos, queridos ouvintes, você tem que entender que hoje o meio de comunicação mundial é diferente, é muito veloz. Nós, seres humanos, não estávamos preparados para esse tipo de velocidade da informação. E Jesus, que é o Senhor da glória, que sabe todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia. Por isso que o nome da ferramenta para plantar o reino dele chama-se Evangelho, que significa boas notícias, não fake news, mas good news, boas notícias de salvação. Então, por isso que Jesus investiu na sua ferramenta sendo notícia boa, que é o Evangelho. Então, Satanás vai ser sempre o anticristo, o opositor dessas boas notícias. E ele vai se encarregar de fomentar as notícias. Então hoje, com pouca coisa, não precisa ter dado, não precisa ter verdade, não precisa ter fatos, acontecimentos. Simplesmente solta uma fake news, solta uma notícia na rede social, o negócio explode. O negócio toma uma proporção desmesurada, desequilibrada, algo assim gigantesco. Então as pessoas já falam em pandemia sobre o coronavírus. Vamos falar do nem tanto e nem tão pouco. Coronavírus está longe de ser uma pandemia. E coronavírus está longe de ser uma moléstia, uma praga de Deus sobre a terra. A AIDS, sim, foi um tratamento de Deus sobre a terra, sobre o crescimento desequilibrado da sensualidade humana. A AIDS matou toda a faixa etária, a AIDS matou muitas pessoas. A AIDS foi um castigo de Deus sobre a terra, previsto ali no capítulo 1 de Romanos. Mas o coronavírus, tão específico, que essencialmente é divulgado para que mata só crianças e pessoas com uma condição específica, que tem HIV mesmo, ou que seja pessoas de idade, está longe de ser uma pandemia, não é? Nós sabemos que não é a primeira vez. O HN1 está aí, H1N1, a história do H1N1, a história do Ebola, a história de tantos outros vírus que foi divulgado aí, não é? A febre asiática e tantos outros vírus e bactérias que são lançados aí na informação, e a humanidade fica empolvorosa. Todos os países, tipo China e Índia, que são países superpopulosos, eles tendem a ter esse tipo de reação em cadeia sobre doenças, onde tem muitas pessoas. Todo ano nós fazemos vídeo aqui sobre carnaval, sobre micareta, e a gente explica o que é que acontece depois de uma micareta e um carnaval. Um surto, um vento de conjuntivite, de gripes, sabe? Porque é onde tem muitas pessoas, onde a asepsia fica complicada. Então,
nós estamos vendo aí que a China é um país que tem toda uma configuração para acontecer esse tipo de situação, não é? Esse é o lado do tão pouco que eu queria considerar sobre o coronavírus. Por outro lado, nós temos que ver que quando eles divulgarem um número e quando eles divulgarem um perfil desse tipo de pandemia, como eles chamam, pandemia entre aspas, você tem que considerar sempre os extremos, porque a notícia nunca ela é essencialmente verdadeira, porque o mundo jaz no maligno. Então, se de um lado nós consideramos o nem tanto, no sentido que ele já tem divulgado números e que já é uma coisa louca explodindo pelo mundo, está longe de ser, mas também nem tão pouco. Qual é o outro extremo que nós precisamos considerar? Quando eles disserem 170 morreram, então realmente, se é verdade, não tem só 170 mortos, tem 1.000, tem 5.000. Sempre foi assim na humanidade, sempre existiram sociedades ocultas que comandam, né, a notícia. A gente acusa o Kim Jong-un de ter só um canal lá na Coreia para as pessoas verem só um canal estatal, mas de uma maneira mais amplificada acontece no mundo todo. Então nós temos que entender e discernir, meus queridos, que as notícias não vêm à toa. Já tem pessoas aí na rede social dizendo que você tem que comer fígado de boi para manter a resistência contra o coronavírus. Ô, gente, hoje o boi é um dos animais mais cheios de química que existe. E quando um boi toma demasiadas vacinas, a tendência é que o resquício daquela vacina química vá toda para o fígado. Como é que vai recomendar uma pessoa para comer fígado de boi para defender do coronavírus? Então aí as pessoas começam a divulgar, a fomentar em cima de uma coisa que se ouviu. E já meu avô já falava lá atrás que quem conta um conto aumenta um ponto. Então eu gostaria de ser chofar de Deus para você. Quando você ouvir esse tipo de coisa, ore, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque assim como Jesus falou que antes de ter a guerra vai ter rumores de guerra, então antes de ter essas pestilências, esses desencadear dessas doenças, virão muitos rumores, muitas conversas, muitas balelas, virão boatos, e você tem que deixar de ser menino. O apóstolo Paulo nos exorta. No tempo que eu era menino, eu pensava como menino, agia, raciocinava como menino, mas eu deixei as coisas de menino para trás. Então nós precisamos ouvir as notícias e discernir. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para finalizar esse vídeo é que, se você perceber, as pessoas que mais divulgam o coronavírus, elas têm uma faixa etária. São pessoas que não são dessa geração tecnológica. São pessoas que elas têm aí a partir dos seus 40, 45 anos, e elas não fazem bom uso do celular na mão. Elas se espantam com qualquer notícia, elas divulgam qualquer notícia. São pessoas, às vezes, que estão solitárias, estão buscando um papo, uma conversa com alguém. Então mandam boa noite, a pessoa responde boa noite. Aí depois do boa noite a pessoa puxa a conversa sobre essa pandemia, sobre qualquer assunto, manda um bom dia e é correspondido aí. É uma forma dessas pessoas que administram mal a tecnologia, principalmente o celular, de fazerem uma ponte de comunicação, não é? É peculiar essa faixa etária de se espantar com as notícias, de crer em notícias, de acreditar piamente em situações que são editadas, é uma edição, e acreditar que coisas estão acontecendo de verdade, esses trotes que são todos simulados, não é? E então as pessoas acreditam. Assim como tem jovem também que está aí assistindo Big Brother Brasil, achando que aquilo ali é tudo verdade, quando na verdade aquilo ali é tudo mentira, uma novelinha de quinta categoria. Eu vou ficando por aqui. Esses outros assuntos que eu balei aqui são para outro vídeo. Que Deus te abençoe e te ajude a discernir tudo que tem acontecido nesse mundo que jaz no maligno, mas que o trono está lá na glória. O trono é do Senhor Jesus. Shalom.